Livro 4, lição 50, página 75. Veremos 3 temas nesta lição, uma revisão dos infinitivos e como é que eles são posicionados em função do verbo que os precede. Temos o infinitivo especial, com ing, e o infinitivo tradicional. Falamos já sobre isso. O segundo tema, uma revisão exatamente do infinitivo tradicional, transmitindo a ideia de propósito. E o terceiro tema, uma introdução ao reported speech. Então, fazendo uma breve revisão ainda na página 75, você vai ver no item 1 aí, review verbs plus to, ing, preposition. O que acontece? Nós abordamos esse tema lá na lição 48, a partir da página 59, onde você observa uma lista de verbos que são seguidos apenas pelo infinitivo original, o infinitivo tradicional com to. O exemplo lá foi Claire decided to read. Então, por causa do verbo decide, nós devemos usar o infinitivo com to. Claire decidiu ler. Tem uma série de outros aqui, né? Por exemplo, Mary asked to go with them. Maria pediu para ir com eles, to go with them. Na sequência, na página 61, nós apresentamos uma outra lista de verbos que ficaram conhecidos como macadrefas, que é mind, admit, keep, avoid. Lá na página 61 está a listinha completa. São aqueles que devem ser seguidos pelo infinitivo especial com ing. Então, o nosso exemplo clássico lá foi Joe stopped smoking, né? O Joe parou de fumar. Mas não pode ser o to? Não. Nesse caso, se você quer dizer que ele não fuma mais, não pode. Se você for usar o infinitivo com to, até é possível, mas você vai mudar o significado. Então, ficaria Joe stopped to smoke, significa que ele parou para fumar. Então, macadrefas e mais esses outros verbos no final da página 61 exigem que você use o infinitivo especial. Ainda falando de infinitivo especial, uma outra condição necessária está logo na página 63. Quando você tem uma preposição e você precisa usar um infinitivo, você precisa usar um infinitivo especial. I'm thinking about buying another computer. Eu estou pensando em comprar um outro computador. Não pode ser I'm thinking about to buy. O infinitivo normal com to buy não pode. Por quê? Porque você tem o about antes e dá confusão aí, uma incompatibilidade com o to. Tá bom? Então, não é possível, uma regra que você deve usar no infinitivo especial. E, finalmente, na página 65, são aqueles verbos do grupo 3, em que você vai usar tanto o infinitivo normal quanto o infinitivo com ing, e o significado é o mesmo. Tem uma listinha lá no final da página 65. Habitualmente, esses verbos transmitem ideias de sentimentos, né? Feelings, ou movimento, como começar, begin, start, sentimentos como love, hate, que é amar, odiar, gostar, like, enfim. Essas duas ideias de sentimento, de feeling e de movimento, elas não podem ser uma regra, são apenas observações que nos ajudam a lembrar desses verbos que têm essa flexibilidade. Portanto, se você puder, dá uma revisãozinha no resuminho que ficou lá na página 67, onde grupo 1, somente o infinitivo com to, grupo 2, somente o infinitivo especial com ing, ou macadrefas, além das preposições, e aqueles outros verbos na página 61, né, complementando aí o macadrefas, e o grupo 3, aqueles que admitem ambos, que estão localizados na página 65. Você vai então fazer os exercícios na página agora da lição 50, página 75, e vai justificar, tá? Então eu estou pedindo para que você raciocine aí do porquê. Olha o exercício número 1. Choose the best alternative to complete the sentences below. Então escolha a melhor alternativa das oferecidas aí. Pergunta A. Are you interested in for them? Esse espaço você vai completar com um infinitivo. Qual será? Nesse caso vai ser o working, né? Are you interested in working for them? Por que é o working? Porque você tem a preposição in. Tá? Vamos pegar uma outra letra qualquer, por exemplo, a letra C. She admitted o quê? To steal, stealing ou ambos. No caso aqui, she admitted stealing the checks. Ela admitiu roubar os cheques.
ou ter roubado os cheques. Nós precisamos usar o infinitivo especial por quê? Não tem preposição agora, mas tem o verbo admitted. E esse é um verbo no grupo lá do macadrefas. Então tem que usar o especial. Já na outra letra D, a situação é outra. Ó. The company wants, e o que você vai escolher? To start, starting, ou ambas as alternativas estão corretas. Você dá uma consultada na página 59, vê se esse verbo está lá no grupo 1 e responda. Portanto, cada uma das suas respostas você deve colocar a justificativa. Né? Então, para terminar, eu dei 4 respostas para você aí na página 75. 3 até agora, vou dar a quarta. Se você responder, por exemplo, a letra B. This knife is for o quê? Ambos, cutting or to cut. Somente o to cut or cutting. Qual é a dos infinitivos você vai usar? Nesse caso vai ser cutting. Por quê? Justificativa? Por causa da preposição for. Então eu quero que você vá raciocinando e possa fazer uma anotação ao lado da página 76 em cada exercício que você for responder. Coloca lá a justificativa. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 or preposition. Tá certo? No nosso caso aqui na página 75, a alternativa A foi working. Justificative, preposition. Letter B, this knife is for cutting bread. Justificative, preposition. Letter C, she admitted stealing the checks. Justificative, macadrefas, group 2, admitted. Letter D, the company wants to start a new project. Justificative, grupo 1, verbo want. Ok? Então, vá respondendo e fazendo a mesma coisa com os demais na página 76. Vamos direto para a página 77 agora, onde você vai ter uma revisão do infinitivo com to, o infinitivo tradicional, que transmite muito fortemente a ideia de propósito. Vamos ver lá o exercício número 2. Answer the questions using the information em parênteses. Follow the example. Why do they use cocoa? E a resposta, they use cocoa to make chocolate. Por que é que eles usam cacau? Eles usam cacau para fazer chocolate. Então, o infinitivo aí, they use cocoa to make chocolate, demonstra quando o nosso infinitivo transmite muito fortemente a ideia de propósito. E assim serão as outras perguntas. Por que é que eles usam algodão? Why do they use cotton? E aí você vai respondendo, tá? They use cotton, para quê? Para fazer o quê? Tá? Então tem em parênteses lá a resposta. Lembre-se, o infinitivo com propósito, transmitindo, melhor dizendo, a ideia de propósito, ele tem esta função muito fortemente, tá? Então, por que você estuda inglês? Para viajar, para conseguir um emprego. Why do you study English? To travel, to get a good job, to talk to people. There are many different objectives, purposes. Alright? Muito bem. Finalmente vamos agora, depois dessa revisão, entrar no último tema da lição, que está lá na página 78. Então, lá no alto da página você vê Grammatical Preview, Indirect Reported Speech, Introduction. Muito bem. Essa história de discurso reportado, indireto, nada mais é do que você retransmitir o que uma outra pessoa disse. De uma maneira bem simples eu estou colocando. Veja o nosso contexto aí na página 78. On the beach in 1992. Então, lá na praia, em 1992, você tinha lá uma pessoa deitada na praia e tal, e aí você vê o Jack ali do lado direito da página, dizendo o seguinte: I want to swim now. Ele está comunicando isso ali para a pessoa que está na cadeira de praia. Ora, se você quiser reportar o que foi que o Jack disse lá naquela época, há muitos e muitos anos atrás, você tem duas alternativas. Veja, a primeira está aí, na página 78, no meio da página. If you want to report what another person has said, you may, number 1, use the person's literal words. Você pode usar as palavras literalmente ou literais da pessoa. E o que foi que o Jack disse? Jack said. O Jack disse, I want to swim now. Veja aí as aspas, que são chamadas em inglês de quotation marks, simbolizando que essas palavras não são suas.
Elas são palavras que pertencem originalmente a quem as pronunciou. Ele falou exatamente isso. I want to swim now. Mas, veja, dependendo da situação, né, como agora já se passaram muitos anos, e eu não sei em que cidade você se encontra aí agora ouvindo essa mensagem, mas exceto se você estiver lá na praia, né? E aí mesmo assim não está especificando a cidade. Mas se você não estiver naquela mesma praia do Jack, você pode reportar essa situação usando as suas palavras. E nesse caso você vai precisar tomar cuidado com algumas alterações, especialmente dos pronomes, das conjugações verbais e dos advérbios. Veja como ficaria então no exemplo número 2. O que foi que Jack disse? Jack said, he wanted to swim at that time. Ele queria nadar naquele momento. Observe que tivemos 3 alterações. De I, mudamos para he. De want, que é quero, para wanted, que é queria. O to swim é o infinitivo que se mantém igual, tá? O infinitivo não muda nesse caso. E o now, o advérbio now, que quer dizer agora, eu quero nadar agora, ele mudou para ele queria nadar naquele momento, porque já estamos numa outra situação, muitos anos à frente de quando ele falou aquilo. Veja no final da página aí um desenho muito legal. The verb tense is changed to a time further in past. A conjugação verbal é mudada para um tempo anterior ao passado. Então, no caso, como ele falou no presente, eu quero, hoje, retransmitindo aquela ideia que se muitos anos depois, e você me diz, o que foi que ele disse naquela época, lá em 1992? Eu vou dizer assim, ó, ele disse que ele queria nadar naquele momento. Entende a necessidade de mudança da conjugação verbal? Por quê? Porque já estamos num outro contexto. Então, nós precisamos considerar o contexto de quem disse, quando foi, aonde foi, e de quem está dizendo agora, para quem, em que momento, em que cidade, enfim, esses contextos precisam ser levados em consideração. Veja mais alguns exemplos na página 79 de como é que fica a mudança da conjugação. Há 2 anos atrás, na esquerda, aí você vê a Susan cansada dizendo I'm tired. 2 anos atrás. Se hoje, né, você me perguntar o que foi que a Susan disse há 2 anos atrás, eu diria Susan said she was tired. Susan disse que ela estava cansada. Veja a mudança de I para she, de am para was. Esses 2 aqui no segundo exemplo, no meio da página 79, Meg and Tom, eles disseram assim, ó, literalmente, we can understand the lesson. Se você me perguntar hoje, 2 anos depois, o que foi que Meg and Tom disseram? Eu vou dizer assim, vou transmitir assim, ó, Meg and Tom said they could understand the lesson. Percebe que houve a mudança de we para they e de can para could. O verbo auxiliar aí é o can, né? Então, sempre um passo atrás. Finalmente, a Chris disse há 2 anos atrás, I will have a pizza. Eu vou comer uma pizza. Se você pedir para reportar, você lembra o que ela falou naquela noite, há 2 anos atrás? Eu vou dizer o seguinte, Chris said she would have a pizza. Ela disse que comeria uma pizza. Mais exemplos na página 80, veja a Elsa, ou Elsa, né, em português. Original words. I go to church every week. Retransmitindo hoje, o que foi que Elsa disse? Elsa said she went to church every week. Então, I go, eu vou, vira ela ia. Né? Porque já se passaram 2 anos e a situação é outra hoje. Eu não sei se ela continua indo. Né? Finalmente, o último exemplo é Ellie said, I've finished my exercise. O que foi que Ellie disse? Ellie said he had finished his exercise. Então, o present perfect, I've finished, vai mudar para he had finished. Eu terminei meus exercícios, ele disse que tinha terminado os exercícios dele. Agora vamos falar no final da página 80 sobre essa observação que você vê aí. The first verb used to report will depend on each situation. Então, o primeiro verbo que nós usamos para reportar, para retransmitir, vai depender de cada situação. Vamos destacar 2 aí. A primeira, letra A.
When you want to show the person to whom the words were addressed, you use tell. Ou seja, quando você quer demonstrar, colocar lá no enunciado para quem foi que as palavras foram ditas, você vai usar o tell no verbo inicial. Veja na página 81 o exemplo. The boss told me to sit down. O chefe me falou para eu me sentar. Então, the boss told me. Vamos supor que o me não fosse importante, tá? Não vem ao caso. O que foi que o chefe disse? The boss said to sit down. Ele disse para sentar, sem indicar para quem foi que ele falou. Mas quando queremos indicar para quem foi, quem é a pessoa que ouviu, que recebeu a informação, nós usamos o tell, que em português tem muito essa ideia de falou, ele me falou, né, para sentar. Outra possibilidade é a letra B aí na página 81. If it's not interesting to show the person to whom the words are addressed, use say. Foi o que eu acabei de dizer. Então, quando não é interessante mostrar quem foi que ouviu, você simplesmente vai retransmitir com o verbo say no passado, normalmente, né? Veja lá, o Snowman pronunciou essa frase aí. I don't like this cold weather. Né? Meio estranho para um boneco de neve dizer que ele não gosta desse tempo frio. Mas, de qualquer jeito, se nós tivéssemos que reportar, né, o que foi que o Snowman disse, então você vai reportar assim, ó. The snowman said he didn't like that cold weather. Ele disse, o homem de neve disse que ele não gostava daquele tempo frio, daquele clima frio. Veja que você não sabe para quem foi que ele disse. Se você quisesse demonstrar, você então eliminaria o verbo say, aí, o said, e coloca para quem. Então, por exemplo, poderíamos dizer, the snowman told me he didn't like that cold weather. O snowman me falou que ele não gostava daquele tempo frio. Vamos supor que não fosse a mim, ele tivesse dito para você. Then, e você não está lembrando, então deixa eu refrescar a sua memória. The snowman told you he didn't like that cold weather. O homem de neve te falou, né, que ele não gostava desse tempo frio. Então, essa é a diferença entre o say e o tell no início da sentença. Tá? Nós vamos utilizá-los diferentemente de acordo com cada situação. Finalmente, observe que o imperativo, seja ele positivo ou negativo, deve ser reportado da seguinte forma. Veja lá. Teacher, na página 81. O teacher diz o seguinte. Mary, bring the lesson tomorrow. Então, o que o professor está dizendo? Mary, traga a lição amanhã. Quando a Mary consegue conversar com a colega dela e retransmitir o que o professor falou, ela retransmitiu assim, ó. The teacher told me to bring the lesson the following day. Então, o professor me falou para trazer a lição no dia seguinte. Veja que no original era bring, traga. Na reportação aqui virou to bring. Então, bring é imperativo, to bring é infinitivo, ok? Então, essa transformação é necessária. Tivemos também a transformação de tomorrow, que era amanhã, mas esse amanhã foi há 2 anos atrás, foi há um mês passado, sei lá. Então, você tem que tirar o tomorrow e colocar the following day, que é o dia seguinte, ok? Vamos supor que a ordem, que o imperativo fosse negativo. Então, o mesmo professor falando com o John, ele diz o seguinte, John, don't copy the exercises. Ou seja, John, não copie os exercícios. É uma ordem, é um imperativo. A Mary, também conversando com a amiga dela, faz essa retransmissão aí, essa, entre aspas, fofoca, né? The teacher told John not to copy the exercises. Então, veja que interessante. O imperativo negativo é reportado com o infinitivo negativo. O que é isso? Como você está vendo aí, basta colocar o not na frente do to copy. Tá certo? Então, essa é uma observação muito interessante. Na verdade, você vai perceber que esse assunto Reported Speech começou aqui na lição 50, mas vai se estender na parte 2 e a parte 3
né? Nas lições 51 e 52, elas são intercaladas. E nós vamos estar comentando sobre isso. É esse assunto mesmo que nós vimos agora sobre o imperativo, vai estar lá presente, organizado lá na página 89 na próxima lição. Portanto, por enquanto, não se preocupe com isso. Vamos para a página 82, onde você tem aí um summary, um resuminho rápido de algumas mudanças que você vai precisar utilizar nos próximos exercícios. O verbo to be no presente, am, vira was. Ou were, depende da pessoa, né? Logo a seguir você vê aí, is também vira was, are vira were, can vira could, will, would, go, went, do, did, have, mais a terceira coluna vai virar had, ou seja, o present perfect vira past perfect, e o imperativo vira infinitivo, como nós vimos aí na página 81. Bom, então vamos lá para a página 83 fazer alguns exercícios. Exercício na página 83, exercício 3. All the sentences below were said 3 years ago. Então, olha, frisa bem aí. Todas as sentenças abaixo foram ditas há 3 anos atrás. Make the necessary changes to report indirectly these ideas. Example, Steve said, I don't have much time. What did Steve say 3 years ago? Steve said he didn't have much time. Letter A. Mary said 3 years ago, I'm very interested in new movies. Reportando isso aí, como é que fica? Mary vai completando de acordo com o que nós vimos até aqui, tá? Letra A. Letra B, você tem Carter and Bob. Eles disseram o seguinte, we don't work in Washington. O que foi que esses dois camaradas na letra B, Carter and Bob, o que foi que eles disseram? They said, reportation. O don't vai virar, está no presente, vira passado simples. Então, faça aí. Olha o imperativo aí na página 84, letra C. Bob diz assim, ó, carregando aquela caixa enorme. William, help me with this box. Então, você vai reportar isso que foi há 3 anos atrás, vai dizer assim, Bob falou para o William o quê? Tem um imperativo lá, help me. Ele vira, então é só você se recordar e responder. Letra D, temos um imperativo negativo. O Jack fala assim, ó, don't touch the wall. Você vai começar a sentença dizendo o quê? Jack told Bill o quê? Not, e põe o infinitivo aí agora. Not, tá? Responde aí. Letra E, problema no carro aqui, a Mrs. Croc, num momento de nervosismo, disse, I will buy a new car. I'll buy a new car. Se você retransmitir essas palavras hoje, 3 anos depois, você vai dizer o quê? Mrs. Croc, mesmo vai para a página 85, Fred, a Vilma said, a Vilma disse, Fred can't find a new job. Que foi mesmo que a Vilma disse há 3 anos atrás? Na letra G, Bet's mother said, Betty doesn't study very much. Que foi que a mãe da Betty disse há 3 anos atrás? Bet's mother said, Mr. Smith said, I'm learning Portuguese. What did he say 3 years ago? Letter I, oh, I've found the key. What did Paul say 3 years ago? Então é isso, ficamos por aqui. Até a próxima lição.